E antes de dar início a este programa, permita-me recordar-lhe novamente de clicar no botão de gosto. Se, após assistir a este programa, apreciou o que ouviu e viu e decidir expressar esse facto, deixe-me agora avançar com o próprio vídeo. E permita-me iniciar novamente com um resumo abrangente da situação militar na Ucrânia, porque, evidentemente, atualmente, isto é o que está a orientar a diplomacia. E sinto, aliás, que neste momento há os primeiros sinais evidentes de pânico e alarme de medo no continente europeu e na Grã-Bretanha e, possivelmente em breve, nos Estados Unidos, à medida que os desenvolvimentos nos campos de batalha se intensificam e aceleram. Vamos iniciar, antes de mais nada, com a situação em Pokrovsk. Vou arriscar um palpite de que, em algum momento nos próximos dias, talvez até mesmo horas, o Ministério da Defesa da Rússia irá anunciar que Pokrovsk está completamente sob controle russo. Acredito que a operação destinada a eliminar as diversas resistências ucranianas no interior de Pokrovsk está quase completamente finalizada. E os mapas que foram divulgados pelos diversos projetos de mapeamento sobre a situação em Pokrovsk propriamente dita, a cidade de Pokrovsk, parecem confirmar esta informação. Eles indicam que os russos estão atualmente a expandir consideravelmente as suas zonas de controlo ao norte de Pokrovsk. Os subúrbios mais exteriores de Pokrovsk estão agora a ser ocupados pelas forças armadas russas. E há alguns momentos atrás, recentemente, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que a aldeia de Sukhoyar, que é um outro subúrbio periférico de Pokrovsk, na extremidade inferior, se assim preferir, do caldeirão de Pokrovsk, caiu completamente sob o controle das forças russas. Parece que os russos estão efetivamente no controlo de pelo menos essa parte do esquadrão de Pokrov. E, na verdade, enquanto estava a realizar este programa, comecei a fazer este programa. O Ministério da Defesa da Rússia forneceu-nos agora uma atualização sobre a situação em Pokrovsk e vou lê-la de forma breve. Em Pokrovsk, destacamentos do Ziguem do Exército estão em ações ofensivas firmes na parte oeste da cidade, nos bairros Norte, Noroeste e Leste do Distrito Central Ocidental e na área industrial ocidental. As unidades russas completaram a limpeza das tropas ucranianas em Sukhoyar. 9 ataques da 32ª Brigada Mecanizada e do 405º Regimento de Assalto Scala do Exército Ucraniano provenientes de Grishino, incluindo ataques com uso de equipamento blindado para libertar o grupo cercado de tropas ucranianas, foram repelidos. 17 unidades de equipamento blindado e até 40 soldados foram eliminados. Agora, o que é particularmente interessante neste relatório, que, como mencionei anteriormente, é sucinto, é que não nos oferece, de facto, qualquer descrição detalhada de edifícios libertados. Recebemos esta informação proveniente do Ministério da Defesa da Rússia nos dias mais recentes. Comentei sobre o significativo aumento no número de edifícios em Pokrovsk que o Ministério da Defesa russo afirmava terem sido libertados. Aumentou de várias dezenas para dezenas e depois saltou de várias dezenas para múltiplas centenas ao longo de um período de 24 horas. Este relatório não faz referência a nada desse tipo. Refere-se, em vez disso, a ações ofensivas resolutas. Ações ofensivas determinadas na região ocidental da cidade, nos bairros noroeste e oriental do distrito de Zentralny, bem como na zona industrial ocidental. A palavra-chave é resoluta. Isso implica que ainda existe alguma resistência ucraniana presente lá, mas também sugere que os russos esperam que todos esses territórios fiquem completamente sob o seu controle nas próximas horas ou dias, levando, como mencionei, ao anúncio da queda total de Pokrovsk, da passagem de Pokrovsk inteiramente sob o domínio dos russos.
Para reiterar mais uma vez, a maior parte das forças ucranianas retirou-se de Pokrovsk. Pelo que consigo compreender, há alguns dias elas deslocaram-se para o subúrbio oriental de Mirnograd, que se encontra situado imediatamente a leste de Pokrovsk. Estas são as últimas fortificações ucranianas no norte e em algumas localidades situadas no leste de Pokrovsk também. E os russos estão agora a dizer, de facto, que os estão a limpar. Portanto, essa é a minha compreensão da batalha ali. Agora, ontem, ao longo dos 2 últimos programas, eu mencionei que os russos, pelo que compreendo, estavam no processo de exigir ou propor aos soldados ucranianos em Mirnograd termos de rendição. Rendição. E isso foi essencialmente confirmado por uma quantidade significativa de canais de reportagem russos no dia de ontem. E efetivamente surgiram imagens de vídeo de um grupo de soldados ucranianos, aproximadamente 25, creio eu, que se entregaram em massa aos russos. É um grupo relativamente pequeno. Está longe de ser uma rendição em larga escala das forças ucranianas em Mirnograd, mas parece que uma rendição, uma tentativa de obter a rendição deles pelos russos, está em andamento. O Ministério da Defesa russo deu um breve relato da situação em Mirnograd, afirma que em Mirnograd, unidades da 5ª Brigada de Fuzileiros Motorizados continuam a avançar no bairro de Vostochny e na parte sul do assentamento, em direção ao bairro de Zapadny. Dessa forma, tem-se a impressão de que as forças russas estão a realizar uma limpeza em Pokrovsk e a exercer pressão sobre as tropas ucranianas em Mirnograd, instruindo as tropas ucranianas em Mirnograd a deporem as suas armas também. Existe um vídeo que mostra as forças russas a lançar bombas pesadas sobre um microdistrito em Mirnograd, o que resultou numa explosão de grandes proporções, presumivelmente de um armazém de armamento localizado naquele local. E, bem, tenho a forte suspeita de que muito disso está a ocorrer em Mirnograd. Mas o destino dos homens, as tropas ucranianas em Mirnograd, está essencialmente selado. Agora, nas últimas 24 horas, os meios de comunicação britânicos fizeram as primeiras admissões de que Pokrovsk e Mirnograd estão prestes a cair. Houve artigos relacionados com este assunto, centrados em Pokrovsk, que apareceram simultaneamente no Daily Telegraph e no Financial Times. E estas foram, sem dúvida, divulgações de informação que foram coordenadas de forma clara. Não acho que seja apenas coincidência que estes artigos tenham aparecido ao mesmo tempo. E ambos foram claramente destinados a preparar o público britânico, ou pelo menos aquela parte do público que está a acompanhar a guerra de forma mais atenta, para o facto de que Pokrovsk está prestes a cair. O artigo publicado no Financial Times abordava recriminações relacionadas com a batalha em Pokrovsk, na Ucrânia, discutindo como especialistas, seja lá o que isso signifique no contexto ucraniano, aconselharam Zelensky e, presumivelmente, o general Syrskyi a retirarem as forças ucranianas de Pokrovsk há várias semanas, mas que Zelensky e Syrskyi rejeitaram essa sugestão. Com os resultados que agora vemos, nem o Daily Telegraph, nem o Financial Times admitem de forma direta a verdade óbvia de que há tropas ucranianas cercadas numa armadilha na área de Pokrovsk-Mirnograd. No entanto, ambos reconhecem que a ameaça de um cerco iminente está presente. Certamente isso já ocorreu. E, novamente, como vários comentadores estão a salientar, deve ser frustrante para algumas pessoas ler os meios de comunicação britânicos sobre a situação em locais como Pokrovsk e ver como os meios de comunicação britânicos estão a atualizar-se ao relatar eventos que podem ter sido verdadeiros, digamos, há 2 ou 3 semanas. Naquele instante, parecia que a cidade de Pokrovsk
estaria prestes a ser cercada. Agora, os meios de comunicação britânicos estão a admitir o facto, mas não a reconhecer que o cerco já ocorreu. De qualquer forma, não vou insistir neste ponto. A situação, como disse, é suficientemente clara. E, como mencionei, recebemos esta informação do Ministério da Defesa da Rússia. Neste momento, o Ministério da Defesa da Rússia também nos disponibilizou informações adicionais sobre a situação em Kupiansk. E, novamente, tenho a clara sensação de que a situação em Kupiansk está a aproximar-se muito do seu fim. No dia de ontem, o Ministério da Defesa da Rússia declarou que a porção oriental de Kupiansk, que agora foi confirmada como sendo a área industrial de Kupiansk, situada na margem leste do rio Oskol, encontra-se completamente sob o controle russo. Os russos atravessaram o rio Oskol da margem oeste para a margem leste e agora limparam completamente a área industrial na margem leste. Os confrontos dentro da cidade de Kupiansk prosseguem, ou pelo menos dentro da região metropolitana de Kupiansk, persistem e aparentam envolver as forças russas a progredirem em direção ao sul a partir de Kupiansk ao longo da margem ocidental do rio Oskol, afastando gradualmente as forças militares ucranianas dos subúrbios meridionais de Kupiansk. Agora que a margem leste e a área central de Kursk-Kupiansk, a principal área residencial de Kupiansk, estão sob controle russo. E, novamente, o Ministério da Defesa russo acabou de nos fornecer informações sobre a situação em Kupiansk, conforme a sua perspectiva. Em primeiro lugar, recebemos um comentário do oficial russo que possui o indicativo Lavrik. Ele afirma que destacamentos de assalto do 121 o Regimento de Fuzileiros Motorizados continuam a libertar a porção ocidental de Kupiansk. Eliminamos os militantes ucranianos nas ruas iniciais Zapadnaya, Zochik e Verbitskovo. Continuamos a infligir danos de fogo sobre o inimigo que ocupou posições numa floresta nos arredores meridionais de Kupiansk e na área do Parque Florestal entre as ruas Senkovskaya e Prioskolnaya. Como resultado, os ucranianos perderam 15 soldados. Estamos completamente preparados e plenamente capazes e iremos concluir a tarefa que nos foi atribuída. Posteriormente, recebemos do Ministério da Defesa da Rússia um relato um pouco mais detalhado sobre o que está a ocorrer em Kupiansk. Dizem que destacamentos de assalto do 6º Exército continuam a eliminar o grupo cercado de tropas ucranianas perto de Kupiansk. Um ataque lançado por destacamentos de assalto como parte da 1ª Brigada da Guarda Nacional Ucraniana foi repelido perto de Petrovka. Como resultado, as perdas ucranianas ascenderam a até 50 tropas e um veículo blindado de combate Senator de fabrico canadiano. Na área geral, as perdas ucranianas ascenderam a até 250 soldados, 2 veículos blindados de combate e 21 veículos motorizados. Então, novamente, o que o Ministério da Defesa russo parece estar a dizer-nos é que a maior parte de Kupiansk está agora sob controle russo. Existem determinados locais na parte mais meridional de Kupiansk que as forças russas estão a proceder à limpeza. É provável que dentro dos próximos dias, ou talvez até mesmo horas, o Ministério da Defesa russo venha a anunciar que Kupiansk está solidamente sob controle russo. Isso levanta então a questão de onde se encontram as tropas ucranianas remanescentes que estão cercadas nas proximidades de Kupiansk, a respeito das quais o Ministério da Defesa russo está a mencionar. E parece indicar que agora está evidente que eles ainda permanecem na margem oriental do rio Oskol, mas em campos abertos, tendo sido expulsos da área industrial na margem leste, encontrando-se agora em campos abertos, expostos ao relento. Em outras palavras, eles ainda não conseguem atravessar o rio Oskol ou escapar, e considerando que estamos no outono e a avançar em direção ao inverno, que é uma época caracterizada por nevoeiro, chuva
e lama, a situação destas tropas deve ser verdadeiramente sombria, de facto. Essas são as duas batalhas que têm chamado mais atenção. E podemos observar que a situação continua a deteriorar-se cada vez mais para eles em Mirnograd neste momento, já não tanto, creio eu, em Pokrovsk e em Kupiansk. Os ucranianos continuam a fazer alegações de contra-ataques na região de Pokrovsk. Ontem foram divulgadas imagens do que alegaram ser um ataque bem-sucedido de tanques em Rodinska, localizada imediatamente ao norte de Pokrovsk. O problema é que o vídeo, mesmo que não fosse completamente falso, era bastante enganador, porque o ataque de tanques, conforme diversos canais de reportagem conseguiram estabelecer, na verdade não ocorreu há 2 dias, como o vídeo afirmava, ou como as pessoas que divulgaram o vídeo alegavam, mas sim no início do mês de outubro. No mês de outubro, quando as forças russas iniciaram o seu avanço em Rodinska. Para que fique registrado, estou convencido de que Rodinska está totalmente sob o controle russo. E também acredito que a aldeia vizinha de Chakovo, que talvez seja agora a aldeia mais importante, a aldeia importante que os russos estão a tentar capturar um pouco mais a leste, acredito que essa aldeia também está cercada pelos russos, embora, novamente, talvez não seja muito fácil obter detalhes. As forças ucranianas também declararam que realizaram algum tipo de ofensiva em direção a Chassiv Yard. Mas, novamente, estou profundamente cético quanto à veracidade disso também. O próprio presidente Zelensky fez uma visita à cidade de Kherson e ele realmente realizou essa visita. Existe um filme que foi lançado sobre ele que eu assisti, não exatamente no interior da cidade de Kherson propriamente dita, mas sim na entrada da cidade de Kherson. Pode-se ver o sinal que indica que a cidade de Kherson começa a partir deste ponto e Zelensky a discursar ao lado desse sinal. Pode ser que ele tenha ido depois para Kherson e que haja filmagens disso, mas eu não vi. A minha opinião pessoal sobre este assunto é que o facto de Zelensky ter visitado a cidade de Kherson, da maneira como o fez, é uma indicação, embora claramente não uma prova definitiva, de que as forças russas estão efetivamente a operar na margem ocidental do rio Dnieper e que estão realmente a estabelecer uma cabeça de ponte na cidade de Kherson, na margem ocidental do próprio rio Dnieper. Atualmente, houve um artigo extremamente interessante escrito pelo Dr. Jack Watley, pertencente ao Royal United Services Institute, que foi publicado, ao que me parece, em assuntos estrangeiros e aborda os desenvolvimentos que estão em curso no contexto da guerra. Atualmente, o Dr. Watling, em termos britânicos, é considerado um dos comentadores mais interessantes e perspicazes sobre o conflito. Ele, naturalmente, apoia de forma leal o governo britânico e as estratégias delineadas pelo governo britânico em relação ao conflito. No entanto, de qualquer forma, ele delineou a estratégia composta por 3 camadas que acredita que os russos estão a tentar seguir. Em primeiro lugar, os russos estão a tentar conquistar ou capturar a totalidade do território das 4 regiões, Zaporozhye, Kherson e Donbas. Em relação ao Donbas, com a provável queda iminente e Kupiansk em breve, observamos que estão a avançar de forma bastante rápida para alcançar esse objetivo. E, bem, eu não abordei a situação na região de Zaporizhzhia hoje, mas os relatórios mencionam avanços russos consideráveis naquela área. Radovka realizou uma discussão pormenorizada sobre isso ontem, e eles abordaram diversos planos russos, incluindo uma potencial tentativa de atacar a cidade de Guliapolye. Basicamente em fuga. Não acredito que isso vá acontecer, a propósito, mas de qualquer forma foi sobre isso que eles falaram. E aparenta que as forças russas também obtiveram algum tipo de progresso significativo na região de Zaporozhye,
localizada na margem ocidental do rio Dnieper, mesmo ao sul da cidade de Zaporozhye, uma vez que as autoridades ucranianas acabaram de anunciar evacuações de várias aldeias e comunidades situadas imediatamente ao sul da cidade de Zaporozhye, precisamente nesta área específica. Podemos observar que o Dr. Watley está correto. As forças russas estão realmente a aproximar-se significativamente mais agora de alcançar os seus objetivos iniciais, os objetivos originais que definiram no conflito para efetivamente limpar as 4 regiões, trazendo-as completamente sob domínio russo. E então o Dr. Watley mencionou que a segunda fase consistirá em os russos avançarem para além disso. E, bem, ele deixou bastante claro quais seriam os objetivos territoriais russos. A região que se encontra predominantemente situada a leste do rio Dnieper, apenas para mencionar, mas também a costa meridional, a costa da Ucrânia no Mar Negro, um avanço russo além do Dnieper, em direção a Nikolaev e Odessa e a captura desses locais, e a Rússia efetivamente a assumir o controle total do território, todo o território ucraniano, toda a costa da Ucrânia, todo o Mar Negro. E nesse ponto, como ele também diz, a Ucrânia tornar-se-ia um país sem litoral, e nesse momento os russos também teriam a capacidade de exercer uma pressão extremamente massiva sobre a Ucrânia, especificamente sobre o governo em Kiev. Eles teriam a capacidade, de facto, de efetuar uma transformação ou alteração no regime governamental em Kiev e estabelecer um governo fantoche em seu lugar. E isso possibilitaria, então, aos russos, essencialmente, trazer toda a Ucrânia sob o seu domínio, convertendo a Ucrânia numa espécie de aliado bastante semelhante à Bielorrússia. Agora, esse pode realmente ser o plano russo. Mencionei há algumas semanas que Putin recentemente teve um encontro com o exército russo, incluindo Gerasimov e os outros comandantes superiores do exército russo que estão envolvidos na operação militar especial em São Petersburgo, que antes dessa reunião visitaram a fortaleza de Pedro e Paulo em São Petersburgo e, em particular, a Catedral de Pedro e Paulo, onde os imperadores russos estão sepultados. E Putin, aparentemente, apresentou-lhes os túmulos de Pedro o Grande e de Catarina a Grande, que foram os 2 governantes russos responsáveis por trazer todo este território sob o domínio russo. No caso de Catarina a Grande, ela estabeleceu o controle russo sobre a Crimeia e sobre todo o território adjacente ao Mar Negro, sendo também a fundadora da cidade de Edessa. E eu mencionei que todos os indícios indicavam que, ao longo dessa reunião e de outras reuniões a propósito, Putin essencialmente deu luz verde a uma operação em Odessa. Uma operação para capturar Odessa assim que o território remanescente das 4 regiões estivesse completamente sob controle russo. E, de forma curiosa e coincidentemente, na noite passada, os russos realizaram mais uma operação aérea utilizando drones Geran e possivelmente mísseis contra Odessa igualmente. É possível que o Dr. Watling tenha razão e que este seja o plano russo. Mas, claro, como eu disse, os russos não partilham os seus planos comigo e duvido que os partilhem com o Dr. Watling ou com os britânicos também. Ainda não sabemos se este é o plano russo, mas suspeito que provavelmente seja. De qualquer maneira, o que achei particularmente interessante foram as sugestões do Dr. Watling sobre como inverter a situação e como resgatar a situação na Ucrânia.
Inicialmente, ele propôs que as nações ocidentais, especificamente as potências europeias, encerrassem o acesso aos estreitos da Dinamarca. Ele mencionou que o Ocidente deveria implementar, na prática, um bloqueio naval. Ele parece acreditar erroneamente que 80% das exportações de petróleo da Rússia, exportações marítimas de petróleo, passam pelo Estreito da Dinamarca. Tenho de dizer que não acho que isso seja minimamente verdade, mas de qualquer forma ele sugere isto. Ele diz que deveria haver mais ações direcionadas à frota sombra da Rússia. Bem, isso já foi feito muitas vezes. Ele fala sobre centenas de petroleiros decrépitos. Eles não são decrépitos. A noção de que são decrépitos está completamente errada. Não há registro, informação confirmada, aliás, de qualquer acidente grave envolvendo qualquer um destes petroleiros novamente. Gostaria que as pessoas não falassem desta forma sobre os petroleiros que compõem a chamada frota sombra. A frota sombra, conforme mencionei anteriormente, na realidade não existe. São simplesmente petroleiros que estão a conseguir o seu seguro através de outras fontes que não Londres.